Olá pessoal, mais uma live super especial aqui no BHY com Clésio BH de BH para o mundo. Vamos que vamos, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que você vai ver essa live. Galera, hoje LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, vamos chegando. Seja bem-vindo, Natália, daqui a pouco eu te chamo. Nessa noite de quarta-feira seca e muita queimada e muito calor. Boa noite, Charles, boa noite. Galera, vamos mandar uns aviãozinhos aí? Vamos chamar bastante gente. Deixa eu só mandar uns aviãozinhos aqui, Natália, eu já te chamo. Vamos encher essa sala aqui. Só um minutinho, vamos chamar a galera aqui. LGPD, a especialista Natália Coelho vai conversar com a gente hoje. Quarta-feira, quarta sem lei, muito seco, muita queimada, muito calor. BH tá fazendo quase 40 graus. Vamos que vamos. Natália, já vou te chamar, já vou te adicionar. Charles, manda um aviãozinho. Natália também. Vamos chamar a galera. Pronto, vamos que vamos. Natália Coelho, advogada. LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados. Já estou chamando a Natália. Olá, Natália, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? A minha tela aqui para mim ainda tá preta. Não sei se para você está aparecendo, mas para mim Já, já está tá? aparecendo para mim. Para mim tá normal já. Belezinha. Você tá usando Wi-Fi ou a redes móveis aí do seu celular? Wi-Fi. Wi-Fi? Beleza. Vamos ver se dá certo. Eu costumo usar a rede do celular que eu acho melhor. Mas vamos ver. Eu acho que tá legal. Eu tô te vendo, tô te ouvindo. Boa noite, Bruna. Dá um Fine Burger. Voltou para você? Não. Não? Ué, para mim tá normal aqui. Tô te vendo normal. Agora você virou a câmera. Agora Tá, é não, mas normal. agora. Bom. Oi, Bruna. Bruna é minha Você aluna. quer... Ah, legal. Prazer, Bruna. Bem-vinda aí no BHY, a essa live. E aí, você tá me vendo? Eu te Aliás, vejo. Eu só não consigo me ver, mas. você não tá Não sei conseguindo se. te ver? E aqui tá legal, tá Não. normal. Você quer tentar desligar o Wi-Fi e deixar só na rede para ver se melhora? Deixa eu sair e tentar voltar. E eu peço para solicitação Beleza, para participar, pode ser? pode. Pera aí, então. Natália Coelho, aguardem aí, galera. Manda aviãozinho que a gente vai voltar com a Natália para a gente aprender mais sobre essa lei aí nova. Estou vendo os dois. Aí, a gente estava vendo, né? A Natália que não estava conseguindo se ver lá. The Charles, boa noite. Call Girl BH, boa noite. Story. E agora, Natália? Agora foi. Ah, beleza. Muito prazer, viu, Natália, te Prazer conhecer. é meu, obrigada pelo convite. Joia, eu que agradeço aí por ter aceitado, para conversar com a gente, detalhar essa lei aí, essa lei nova. Bora. Primeira coisa, Natália, eu queria que você se apresentasse, né, contasse um pouco aí da sua história e depois a gente entra aí no assunto principal, que é o impacto nas relações aí de empresariais da LGPD. Vamos lá. Eu sou advogada de formação, sou advogada aí há quase uma década, sempre atuei na Ah, área de direito empresarial, então eu sempre tive ah, esse foco consultivo do direito, nunca atuei na área contenciosa, né? Nunca atuei com processos. E hum, há 2 anos atrás, mais ou menos, 1 ano e 9 meses, eu tive meu primeiro contato com essa área de proteção de dados de privacidade
que eu comecei a atuar com empresas de tecnologia da informação. Então, eu era advogada associada no escritório, prestava consultoria jurídica na área contratual, para essas grandes empresas da área de tecnologia. Eu comecei a ter muito contato com essa área de dados, de Big Data, de banco de dados, de modelos de negócio baseados em dados pessoais. E foi quando eu, enfim, conheci essa área e conheci a potencialidade do mercado. Tive contato aí com as regulamentações ISO 27001, ISO 27701 e com a própria LGPD, GDPR, que é a legislação da Europa. E aí eu me encantei com isso, comecei, enfim, a trabalhar com os clientes que já eram da carteira desse escritório, com essa questão de projetos de adequação à LGPD. E num determinado momento eu me senti segura e preparada para tocar a minha carreira solo. Então eu saí do escritório, abri minha empresa de consultoria e hoje eu trabalho única e exclusivamente com projetos de adequação à LGPD. Eu também sou professora, sou criadora do Método LGPD de Verdade. É um curso em que eu ensino para profissionais que desejam atuar na área de proteção de dados e de privacidade. Então eu ensino profissionais que desejam se capacitar para atuação na área de LGPD aí, né? Então esse é um pouquinho de quem sou eu. Você falou que nunca trabalhou assim com o contencioso, né? Com defender causas, sempre na área de assessoria e consultoria, né? Isso, enfim, eventualmente em algum momento da minha carreira eu atuei sim com contencioso. Até conto essa história, eu atuei com processo de recuperação judicial de crédito, de operações de agronegócio, bem específico. Então, eu atuava muito com... Eu fazia parte Cobrando processual. fazendeiro. Isso, mas eu ia lá no Mato Grosso cobrar dos fazendeiros, dos produtores rurais, dos empréstimos que eles pegam dos... enfim, dos bancos de investimento e acabam não pagando, enfim, aí eu ia muito lá para penhorar a safra, para poder despachar com o juiz, para poder penhorar trator, essas coisas. Sei, entendi. E você então começou a tomar conhecimento há 2 anos antes de começar a falar em lei de proteção aqui no Brasil. Quando o texto da lei ali foi promulgado já, foi quando eu comecei a ter já os primeiros contatos com a LGPD. É óbvio que nessa minha jornada eu já vinha tendo contato com a área de modelos de negócio baseados em dados. Mas então assim, eu peguei desde o começo, desde quando a lei foi efetivamente ali sancionada, promulgada, eu peguei desde o início, e aí eu até brinco, eu surfei essa onda aí desde o começo. Então eu venho lei desde lá de trás já trabalhando com proteção de dados e com privacidade. Mas a lei não entrou em vigor agora, em setembro, eu acho? Isso. Ela foi promulgada, né? Então ela foi editada e promulgada em 2018, mas os efeitos dela, né? Então ela só passou a vigorar agora a partir de setembro de 2020. Ela passou por várias coisas aí no meio do caminho, né? A LGPD, na verdade, ela teve um primeiro prazo de 18 meses de vacatio legis, que a gente chama, né? Então, que é o prazo entre a promulgação e ela começar a valer efetivamente, foram 18 meses. Depois aumentou esse prazo para 24 meses. E aí, por fim, por conta da pandemia, né, a entrada em vigor da LGPD seria bem no meio agora da pandemia do novo coronavírus. E acabou que todo mundo viu que a prioridade mudou, então vieram diversas medidas provisórias e projetos de lei para fazer a modificação da entrada em vigor da LGPD e ficou definido que ela entraria em vigor agora em setembro, com efeitos retroativos a agosto, que é a data original aí. Então ela entrou em vigor agora em setembro. Há uma discussão jurídica aí com relação à retroação dos efeitos, né? A agosto ou não, mas fato é que ela está em vigor. Agora já está valendo. Agora está valendo. Então eles deram aí quase 2 anos ou 2 anos para as empresas se adaptarem, né? Exatamente. Aí os grandes players do mercado, que nem essas empresas que eu atuava, eram grandes empresas do mercado, grandes players. Então, eles já vêm com uma preocupação, eles são empresas que têm uma agenda muito positiva com relação a essas regulamentações, né?
Então, antes mesmo da entrada em vigor da lei, óbvio, eles não deixaram para a última hora, eles já vinham em processo de adequação. Por isso que eu já vinha trabalhando com esse tema. E agora tem muita gente que está correndo atrás do prejuízo porque realmente não fez a adequação à LGPD e deixou para a última hora. Então agora é correr contra o tempo para conseguir efetivamente aí se adequar. Certo. Então, há 2 anos, quando promulgou, você já atuava, né, nessa área e foi só se especializando. Falou, ó, aqui tem um mercado muito bom para trabalhar, porque todo mundo vai ter que se adequar a essa lei, principalmente essas grandes players aí de dados, né, de empresas de modelo de negócio. Quais seriam essas empresas mesmo? Seria o quê? Essas Google, Facebook? As empresas que eu Ou trabalhava, essas empresas que têm mais, você falou, modelo de negócio baseado em dados, baseado nem em dados. proteção. Na verdade, assim, eu acredito que hoje, atualmente, Bancos, as empresas instituições financeiras. como um todo, elas têm percebido que dados pessoais são um ativo muito valioso, né? Quanto mais elas Ah, conhecem o mercado, quanto mais elas conhecem o cliente e quanto mais elas têm informações sobre a pessoa física, mais potencial e mais vantagem competitiva elas têm no mercado. Então, não só com as grandes certeza. empresas, como as redes sociais, Facebook, o Google, enfim, todas as empresas do grupo aí também, mas os próprios bancos, enfim, não só essas grandes empresas, mas todas as empresas até pequenas. Então, teve uma migração muito grande de empresas para o digital, principalmente com a pandemia. Então, a pandemia trouxe um avanço tecnológico, trouxe um avanço de consumo, de modus operandi aí das nossas relações de consumo e relações interpessoais, que fez com que todo Ah, mundo viesse para as redes sociais, né? Viessem e isso, trouxessem o seu modelo de negócio para o digital. E isso isso. traz consequências óbvias. É óbvio que a LGPD ela não vai se aplicar só a tratamento de dados online, ela se aplica também ao offline. Então, um papelzinho que você tem ali dentro do seu escritório, um arquivo físico que você tenha papéis, também vai ser regulamentado pela LGPD. Mas quando a gente fala no Certo. digital, a gente fala de uma quantidade muito maior de dados. E aí os riscos são maiores e, obviamente, que tem algumas preocupações que são mais relevantes. Mas na época em que eu trabalhava no escritório, eu atuava para empresas que trabalhavam na área de telemedicina, que já estavam antevendo aí desenvolvedores de software, muitos desenvolvedores de software, empresas de cibersegurança, que prestam, né, prestavam e prestam ainda serviços para os grandes players do mercado, né? Então, fintechs, Certo. bancos. Então, eu estava diretamente em contato com todas essas empresas, então eu tive muito contato com todo o processo de adequação desses grandes players, porque eu tinha que lidar com o modelo de negócio do meu cliente, fazer encaixar com o modelo de negócio dessas grandes empresas, para que a gente pudesse todo mundo estar adequado em conformidade com a LGPD. Certo. É, o que basicamente, assim, resumindo assim, um pouquinho, não sei se dá para resumir, o que é essa lei, assim, a empresa, igual você falou, bancos, por exemplo, ou instituições financeiras, para fazer um cadastro, necessita pegar vários dados. Igual você falou, para competição, elas se valem de vários meios para conhecer mais, por exemplo, o perfil de consumo e tudo mais. Isso tudo vai só somando dados. O que a lei, então, interfere nisso? Como que é regulamentado isso? A partir de agora, né, o que que acontece? Antes da entrada em vigor da LGPD, a gente tinha algumas outras legislações que Ah, regulamentavam o uso da internet, ou que tinham alguma regulamentação bem esparsa, bem por cima, com relação a essa questão de tratamento de dados pessoais. Então, a LGPD ela veio trazer as regras para o jogo. Ela veio dizer o que pode e o que não pode ser feito com dados pessoais pelas empresas. E também ela veio aham, trazer o empoderamento do titular de dados. Antes da LGPD, as empresas se julgavam donas dos dados pessoais.
Então, essas empresas tinham a ideia de que a partir do momento que ela coletou aqueles dados, o dado era dela e ela podia fazer o que ela quisesse. Ela podia manter aquele dado dentro da base dela para quanto tempo ela quisesse, ela não precisava ter uma finalidade específica. Então, eram modelos de negócio baseados no acúmulo de dados, né? E aqui a gente vai falar de grandes empresas e pequenas empresas. Então, por exemplo, eu faço adequações em escritórios de contabilidade, em corretoras de seguro. São empresas que têm carteiras de clientes aí de alguns anos e que não tem uma gestão da base de dados. Então, não tem aí um controle do que veio armazenando ao longo desses anos. E o que a LGPD vem fazer é justamente isso, dizer, ó, empresário, profissional autônomo liberal, que trata dados pessoais, você vai poder agora, você vai ter regras específicas para você poder usar esses dados pessoais, tá? Então, eu costumo dizer que a LGPD, ela é o juiz, ela veio trazer as regras para o jogo para dizer, ó, aqui pode, aqui não pode, levanta cartão amarelo, vermelho e assim sucessivamente. Então, é isso que vai acontecer agora. A LGPD, ela se aplica a toda e qualquer operação realizada com dados pessoais em território nacional, ou ainda que em território no exterior, mas que contenha dados de pessoas que estejam localizadas aqui no Brasil. Então, a LGPD vai se aplicar. Operações no online e no offline. E ela também se aplica a empresas, pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Aqui, de direito público, a gente vai poder falar, enfim, de associações, fundações, então tem igrejas, tem diversas, não são só as empresas com finalidade econômica, não são só as empresas de tecnologia da informação. Toda e qualquer empresa que, de alguma forma, trate dados pessoais, seja a coleta, o armazenamento, a transferência, a exclusão, o processamento dessa informação, tudo isso vai precisar estar de acordo com a LGPD. E também profissionais autônomos liberais. Então, um advogado que atua como profissional autônomo liberal, ele tem que se adequar à LGPD. Um psicólogo, ele tem que se adequar à LGPD. Então, a partir de agora, todo mundo que de alguma forma trate dados pessoais precisará se adequar ao que dispõe a legislação. Legal. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou fazer duas perguntas. Espera aí que travou um pouquinho aqui. Espera aí que travou. Você está me vendo? Deu uma travadinha aí. Espera aí que o assunto é interessante. A Natália está começando a esmiuçar aqui. Vamos lá. Ô Natália, voltou? Tá me vendo? Tô te vendo. Beleza. Você que tá ainda, não tô te vendo legal ainda não. Mas vamos lá. Natália, igreja também sim, ela falou igreja também. Natália, me fala aí, a lei, ela foi criada, toda lei tem um objetivo. Por que que ela foi criada? O que que estava de risco para o cidadão, ou para as empresas, ou para a população em geral, que teve que ter essa lei aí? Entendeu a pergunta? Cortou. Por que que foi criada a lei? Qual o objetivo? Se tinha algum risco, se a gente corria algum risco? Toda lei tem um objetivo, né? Ela veio para regulamentar o que estava assim de bagunçado que tinha que arrumar. Na verdade, eu acho que era essa questão da privacidade das pessoas, né? Dos seres humanos. Esse ativo, né? Os dados pessoais, eles estava tendo um uso desenfreado e indevido. E aí a LGPD ela veio trazer garantias e direitos fundamentais aos titulares de dados, então às pessoas físicas que são donas dos dados pessoais, mas ela também vem trazer segurança jurídica para as relações como um todo, entre controlador e operador, as relações empresariais, o desenvolvimento tecnológico. Então, assim, o Brasil, ele quis se inserir dentro do cenário mundial, em que todos os países aí de primeiro mundo já possuem, até outros países nem tanto de primeiro mundo, já possuem legislações de proteção de dados e de privacidade, porque esse realmente... Ou seja, o Brasil não estava dentro aí.
E ele não procurou se estava. adequar ao que estava ocorrendo já no mundo todo. Já no mundo todo, exatamente. Já era uma Aham. preocupação e é uma preocupação latente do mundo essa questão da utilização de dados pessoais e principalmente da Aham. privacidade das pessoas, né? Da privacidade do ser humano, que não vinha sendo Certo. respeitada, né? Então, acho que assim, o grande marco, eu sempre Dá costumo usar como exemplo, o um grande exemplo. marco aí é o caso do Facebook com a Cambridge Certo. Analytica, que é aquele caso em que teve uma interferência na eleição presidencial do Trump através de manipulação de dados pessoais. Então, houve um compartilhamento indevido, desvio de finalidade na utilização dos dados pessoais, através de uma política, de um teste psicológico super inocente que estava sendo veiculado nas redes sociais, ali no Facebook. Enfim, então acho que esse é um grande marco, isso mostra a potencialidade, o quão poderoso são dados pessoais, e o quanto a gente realmente precisa de regras específicas para conseguir trazer segurança para as pessoas, né? Certo. Antes dela veio aquela lei da informação, né? Que a gente pode pedir os dados, informação das empresas ou do governo que ele tem da gente. Não sei Isso, se é isso. lei do cadastro positivo, Acesso, né? acesso à informação. Não. A lei de acesso à Lei, informação. lei de Que acesso à não tem nada a ver com informação. a LGPD, né? Tá, não tem. A lei de acesso à informação é a questão de acesso a dados públicos, né? A dados Ah, sobre. Não tem a ver com a questão dos dados de pessoas, enfim. Tem a ver com pessoas. a questão de que o cidadão possa ter acesso a informações aí Ah, que são relevantes sobre a questão do poder público, sobre o viés do poder público, legal. né? Tá. Dá um exemplo aí, antes da lei, o que que acontecia e poderia acontecer antes da lei, assim, dá um exemplo de não precisa citar empresa, mas é, porque a empresa hoje ela pode continuar pegando dados, né? Ela só não pode disseminar, como é que é? Antes da LGPD, a gente não tinha regras muito claras e muito específicas sobre essa questão, por exemplo, da finalidade. Então, Hum, essa é uma grande diferença a partir de agora, né? A gente, ah, antes, as empresas poderiam coletar dados pessoais sem uma finalidade específica, sem ter, um ah, motivo pelo qual aquele dado foi coletado. E aí, agora, com a LGPD, a gente tem, por exemplo, já a exigência de que os dados pessoais devem ser coletados, devem ser tratados com uma finalidade específica. Então, essa é a grande diferença. Por exemplo, antes, o Facebook poderia coletar diversas informações, diversos dados pessoais sobre a gente durante a nossa utilização da plataforma, sem que para isso ele tivesse que dar uma justificativa específica. Por isso que antes, se você ah, lesse uma política de privacidade antes da LGPD, você veria um termo bem genérico. Coletamos dados para melhorar a sua experiência. Hoje em dia a entendi. gente não pode mais, isso não pode mais acontecer. Hoje Aham, precisa ter uma finalidade, essa finalidade precisa ser transparente. O agente de tratamento, a empresa, ela precisa deixar claro para o titular de dados para qual finalidade, por que ela está coletando aquele dado. Então, hoje as empresas, elas não vão poder ter dados dentro da sua base de dados que não tenham uma finalidade específica. Uma outra grande ah. diferença é que E agora ela tem que existe. pedir, ela tem que explicar para quem e pedir uma autorização, né? Assim, você Então, nem concorda sempre tal, aquele tal é, de marca aqui para concordar com os termos, né? nem sempre vai ser necessário obter o consentimento do titular de dados para fazer o tratamento de dados pessoais. Então, a Hum, LGPD trouxe 10 possibilidades que autorizam as empresas a realizar tratamento de dados pessoais. Então, existem 10 ah, possibilidades. A gente não precisa necessariamente se ater ao consentimento. Tem algumas hum, exceções para obtenção do consentimento e tem outras 9 possibilidades. Então, nem sempre vai ser necessário. Por exemplo, para proteção da vida e da integridade física de um titular de dados, você não precisa pedir a autorização dele, você não precisa pedir o consentimento.
Pensem no seguinte caso: tem uma pessoa que passou mal, teve um mal súbito na rua e ela é direcionada ao hospital, por exemplo. Não faz o menor sentido que aquele hospital tenha que pedir o consentimento para tratar dados de saúde, para tratar os dados pessoais daquele paciente, porque se ele tiver que pedir o consentimento e aquela pessoa estiver desacordada, ela morre. É, Então, assim, lógico. a lei veio trazer lógica Uhum, para algumas coisas, tá? Então, tem algumas outras entendi. possibilidades também. Por exemplo, execução de contrato. Então, quando a gente estiver falando de um contrato, eu não vou precisar pedir o consentimento do titular de dados, porque parte do pressuposto que aquele titular é parte daquele contrato e que ele está ciente de acordo com as regras do contrato, da prestação de serviço. Então, no momento em que eu, Natália, abro uma conta digital num banco, baixo um aplicativo, eu estou fazendo um contrato de prestação de serviços bancária com aquele banco. Aquele banco não precisa pedir o meu consentimento para tratar aqueles dados, porque tem uma base legal aí que é a execução de contrato. E aí tem outras bases legais que também vão autorizar e legitimar, que não só o consentimento. Então, esse é um equívoco que acontece que a partir agora da LGPD, então todas as empresas vão precisar pedir consentimento. Não, nem sempre. Não. Por isso que é importante conhecer a legislação, conhecer todas as nuances do que está disposto ali, para que a gente não aconselhe, por exemplo, um cliente, uma empresa, de uma forma equivocada, né? Porque, e outra, a base legal do consentimento é a mais Hum, rigorosa. O consentimento tem muitas exigências. E também é uma base muito frágil, porque a qualquer momento o titular de dados pode retirar esse consentimento, ele pode revogar o consentimento dele, e aí o tratamento de dados deveria ser, então, cessado automaticamente, por exemplo, né? Por isso que a gente tem uhum. outras possibilidades em que a gente pode legitimar o tratamento de dados que não o consentimento. Consentimento. E o que que seria esses dados aí? É nome, endereço, telefone, data de nascimento, o que que seria? A LGPD ela trouxe a gente chama de conceito expansionista de dados pessoais, né? Então a gente diz que são dados pessoais as informações que identificam ou tornam um ser humano identificável. O que isso significa na prática? Significa, por Hum, exemplo, que é o que a gente chama da teoria do quebra-cabeça. Um hum, dado, um número sozinho, por exemplo, se eu falar que o número do meu telefone e eu não ah, dissesse que ele é o número do meu telefone e dissesse a ah, sequência numérica, poderia fazer ah, sentido nenhum para vocês. Mas a partir do momento aham, que vocês conseguem, dentro de uma base de dados, dentro de um conglomerado de informações, saber que aquele é o número de telefone da Natália, e aí você hum, consegue identificar aquele ser humano. Então, a gente sempre vai precisar ver o caso concreto. Mas o hum, conceito de dado pessoal é um dado, né, uma informação que pode identificar alguém logo de cara. Então, meu nome me identifica hum, logo de cara, ou que pode tornar aquela pessoa identificável. Então, como é um caráter, hum, é um conceito bem expansionista, a gente sempre tem que hum, pensar que, por exemplo, associações de informações, é, histórico de consumo, análise comportamental, tudo isso é considerado dado pessoal. Porque isso pode identificar uma pessoa, isso pode, por associações de informações, pode ser possível identificar que a Natália é a Natália por meio dessas análises comportamentais, por exemplo. Então, foto é dado pessoal, nome, RG, CPF, biometria, então, digital, a face, reconhecimento facial, isso também é. Aí dados sensíveis, então a gente vai ter aí a partir dos dados sensíveis, que é uma outra categoria de dados que também requer um tratamento especial. Então, dados hum. de filiação partidária, político, religioso, sexual, histórico de saúde, tudo isso é dado sensível, também é dado pessoal, mas os dados sensíveis ainda têm é, um outro tratamento, né, um requisito especial aí para o tratamento. Mas tudo isso, hoje eu costumo dizer que basicamente tudo é dado pessoal. É. Você falou que as grandes empresas e até o profissional liberal, psicólogo, advogado, também tem que ter esse cuidado. Por quê? Assim, Porque quando, ele já ou melhor a pergunta, quando que a empresa ou o profissional liberal infringe a lei?
Quando ele não realiza o tratamento de dados pessoais de acordo com o que está disposto na lei, né? Então, por exemplo, Ah, não ter uma finalidade específica, ele está infringindo a legislação. Não ter medidas de segurança para resguardar os dados pessoais que ele coleta, que ele armazena, ele está infringindo a legislação. Não ser transparente com o titular de dados com relação àquilo que é feito com os dados pessoais, ele está infringindo a legislação. Não atender aos direitos dos titulares de dados é uma infração à legislação. Então, todos os requisitos que estão previstos na LGPD, então, por exemplo, princípio da necessidade. O que é o princípio da necessidade? Você só deve coletar aquilo que for realmente necessário, estritamente necessário, para o cumprimento daquela determinada finalidade. Então, antes as entendi. empresas coletavam, por exemplo, tipo sanguíneo no cadastro do banco. Para que você precisa dessa informação? Você não precisa Hum. disso. Então, não tem a menor necessidade. Então, o que a LGPD veio fazer é justamente, ó, você também, empresa, empresário, profissional autônomo liberal, você só vai poder coletar dados que forem necessários. A partir do momento que uma empresa está coletando dados excessivos, ela tá em desacordo, vai ser penalizada, pode ser penalizada, enfim. Venda de dados pessoais, então comercialização de dados pessoais, sem que ela tenha, por exemplo, aí um programa de conformidade LGPD que traga legitimação e que autorize essa. Então, tudo que não estiver aí de acordo com o que dispõe a legislação vai ser passível de penalidade administrativa e judicial. No caso, a pessoa aposenta, ela nem saiu o benefício ainda, já tem os bancos ligando, mandando WhatsApp, mandando o negócio. Isso aí, Oferecendo a gente empréstimo. empréstimo, a pessoa não sabe como que aquilo foi parar na mão daquele banco. Isso aí entra nesse caso aí? É, entra Ou sim. Então, então, ou então você recebe uma ligação, uma oferta, aí a pessoa fica sabendo, "Ah, mas por que, como que essa pessoa descobriu isso? meu Né? Às vezes é telefone. no meu telefone, exatamente. Parece mesmo que existe uma rede aí, ou empresas que vendem cadastro, não sei. Como Isso. que isso funciona? Com a LGPD, a ideia é que essa questão dos contatos de marketing direcionado, enfim, essas empresas vão precisar passar por uma regulamentação. Então, o contato a gente tem uma base legal que a gente chama, que é o legítimo interesse. Então, o que que Hum, acontece? Tem uma certa brecha na legislação para tratamento de dados pessoais, que é o legítimo interesse. O que que é isso? Por exemplo, se você eventualmente usou de algum serviço de empréstimo desse banco em algum momento, você é cliente hum, desse banco, já fez alguma utilização de carta de crédito, enfim, tem uma conta bancária, você tá dentro da lista daquele cliente. Então, existe uma base legal que é o legítimo interesse, em que legitima que essa empresa utilize do seu contato para poder oferecer novos produtos e serviços, por exemplo, aham. tá? Então, existe essa possibilidade. Mas é Vai óbvio poder. que Doutor Fabiano, vai ser salvo aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, no canal do BHY. Só aí, para vai ficar nas três plataformas aí. Bom, vai estar disponível essa bela aula aqui da Natália. Vamos lá, boa. Natália. Boa. Então, e Aham. aí a partir de agora, então assim, óbvio que vai ter que ter uma preocupação. Então, às vezes tem um desvio de dados, tem que ver a finalidade também, tem várias questões que vão precisar ser analisadas para legitimar ou não essa questão do contato telefônico, né? Então, esses dias eu recebi, olha que loucura. Há muito tempo atrás, eu tinha mostrado interesse em adquirir um imóvel. E, de repente, essa incorporadora me ligou, tipo, há 2 meses atrás, para me oferecer esse imóvel. Só que, gente, eu entrei na lista, eu mostrei interesse. Então, não teria problema perante a LGPD essa pessoa me oferecer. Agora, pensem vocês o contrário. O caso do Uhum. INSS já é mais grave. A Aham. pessoa, ela acabou de dar entrada no benefício na aposentadoria. É Ah, evidente que tem um compartilhamento de dados entre o INSS e entre essas instituições financeiras.
Ou o INSS está compartilhando dados, ou alguém de dentro do INSS está vazando esses dados. Que é o mais provável, que seja algum colaborador, algum funcionário público que esteja vazando esses dados. E aí é isso que a LGPD vai também regulamentar. O INSS vai ser responsabilizado aí por esse contato e por esse vazamento de dados, porque não faz o menor sentido. Então, você vê que são dois contatos para oferecer produtos, mas são dois exemplos completamente diferentes. E um, eu tenho a expectativa de receber esse contato, porque eu entrei em contato de fato com a empresa, eu mostrei interesse em adquirir um imóvel, e no outro eu simplesmente fui contactada do nada. Eu nem estava esperando, eu não quero um empréstimo, eu nunca quis um empréstimo. Eu não fui atrás disso. Então, eu, consumidor, não demonstrei o meu interesse. É isso que a LGPD também tem que... Não é dois pesos, duas medidas. Vai ter que ter um equilíbrio nas coisas, né? E caso também, você é cliente de uma operadora de telefone, celular, e uma outra te liga oferecendo, eu tenho aqui um plano melhor, tal. Você, às vezes, nem nunca teve contato com essa outra operadora, né? E aí eles te ligam oferecendo. Agora com a LGPD, a ideia é realmente que haja um maior controle com relação a essa questão de uso de dados, de oferecimento de marketing direcionado, de produtos, de serviços, de e-mails, contatos telefônicos, WhatsApp, enfim. Agora as empresas vão precisar, não é que é proibido, não é, tô aqui para dizer que é proibido, até porque eu preciso olhar o caso a caso, o caso concreto para saber se é ou não proibido. Mas, dentro da operação daquela empresa, a gente precisa de fato identificar se é possível legitimar, dentro de tudo aquilo que a LGPD disciplina, das 10 possibilidades, que aquela empresa mantenha contato, faça e-mail marketing, ligue, mande mala direta, enfim. Aí a gente vai precisar ver o caso a caso, tá? Não é tudo ou nada a partir da LGPD. Eu sempre gosto de frisar isso. Então, a gente precisa olhar o caso a caso para ver realmente se tem. Agora, uma coisa é fato. Se você receber um contato telefônico de uma outra operadora que você não tem interesse e você falar para eles, olha, eu não quero mais receber esse contato, eu não quero mais receber esse tipo de informação e de ligação, por favor, excluam o meu contato. Se eles não excluírem e continuarem te ligando, agora com a LGPD, você vai poder cobrar os seus direitos. E aí, ação de indenização, enfim, aí tem as medidas que você vai poder adotar como titular de dados. Certo. Você disse que é professor. Aliás, você é de São Paulo, né? Capital? Eu sou do ABC Paulista. Mas Paulista. É pertinho da capital de São Paulo aqui. 20 Mais minutos. especificamente, qual cidade? São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. São Bernardo! É do Lula? Não. É do Lula. São Bernardo. Cidade boa, bonita. Então, você disse que é professora aí, você tem esse método, como é que é? É online, presencial? Você dá aula em alguma instituição ou é online? Como que funciona? É online. Você falou que tinha até uma aluna que tinha entrado. Entrou várias. Entrou a Tâmara, entrou, a Bruna entrou, a Ana entrou, Vinícius entrou, meus alunos... Os paulistas todos aí seguem o BHY, viu? Não, né? E, ó, meus online, alunos... né? Às vezes eles estão em vários lugares, né? Meus alunos são de vários lugares, é tudo aqui misturado, a gente não tem... Eu tenho, inclusive, poucos alunos de São Paulo, a maior parte aí é tudo do Brasilzão afora. O método, ele é online, mas ele é parte gravado e parte ao vivo. Eu ensino a teoria e ensino a prática da LGPD. Então, eu ensino outros profissionais a como monetizar, como ganhar dinheiro, como implementar e como vender programas de adequação à LGPD para outras empresas. Nossa, que bacana. Você colocou em alguma plataforma, Hotmart, assim? Tá na Hotmart. Eu, inclusive, encerrei as inscrições ontem. Então, ontem as inscrições foram encerradas. A Bruna aí é de Minas, ó. Isso, Bruna é de Minas. Bruna é minha aluna. Que bacana. Então, você lançou um curso no Hotmart para ensinar esse povo LGPD no Brasil inteiro. É isso. Aí a gente fechou agora A gente fechou as inscrições agora.
Ontem, às 11h59, e agora a gente só vai abrir inscrições, acho que lá para dezembro a gente deve abrir nova turma. Que bacana. Como é que funciona? É 2 meses, 1 mês? Qual o período do curso? A gente tem, são 110, mais de 110 aulas gravadas sobre a parte Nossa. teórica da LGPD. Então, toda a Hum, parte teórica da LGPD já está gravada. A partir do momento que o aluno adquire o curso, ele já entra na área de membros e já tem acesso a essas aulas. E aí a gente tem 5 encontros ao vivo para abordar a parte prática. Então, aí é onde eu ensino a colocar a mão na massa e o que, que você, como profissional, tem que fazer, ou você, empresário, que quer fazer por você mesmo a adequação à LGPD do seu negócio, o que, que você tem que fazer, ensino os instrumentos para conformidade, como elaborar, enfim, compartilho o meu template de trabalho, os meus templates, tudo que eu uso. E também a última aula aí é uma mentoria de carreira. Eu gosto muito dessa área de, hum. de Isso direcionamento de aí, carreira, Cris, porque eu nós estamos realmente percorrendo o mundo todo. Aham. eu não acho que todo Ah, mundo se encaixa na mesma caixa, né? Então, essa última aham. aula aí do método é uma aula de direcionamento de carreira, onde eu ajudo os profissionais que fazem parte da turma a traçar um plano estratégico para conseguir trilhar uma carreira aí na área de proteção de dados e de privacidade. Bacana. Então, às vezes, você não tem só alunos que são advogados, não tem empresas também e tal. Tem administrativo, tem de TI, tem de recursos humanos, tem uma multi de, assim, Bacana. alunos de todas as áreas aí. De todas as áreas. E para você ficar boa assim nos cursos online, você fez curso? Porque muita gente quer colocar cursos no Hotmart, né? Às vezes conhece uma coisa, quer. Como é que foi? Vamos sair um pouco do LGPD para você ensinar o povo a virar aí Virar a professor chave. online. É, Boa, virar a boa, chave às vezes. boa. Ah, Eu sou muito estudiosa aí dessa questão do marketing digital, né? Então aham. eu sigo, faço muitos cursos, fiz muitos cursos. Então, enfim, dos meus principais Você fez o mentores Érico aí, Rocha? Fez era o ele que eu Érico ia Rocha? falar agora. Fórmula de lançamento. Eu ia falar Tal. justamente isso. Então, eu me inspiro muito aí na fórmula de lançamento, sigo os ensinamentos todos. É, Bacana. O próprio Hotmart é uma plataforma que ensina muito como você criar o seu produto, né? Como você estruturar o seu curso online. Tem muito conteúdo gratuito, então entrem lá no canal do YouTube do Érico Rocha. Enfim, tem No muito próprio conteúdo. Hotmart, né? O próprio Hotmart tem vários tutoriais de como você criar o seu curso online, de como você criar o seu infoproduto. É, E Enfim, quando que porque você tem. abriu o carrinho? Eu vou usar um termo aí. Quando você abriu o carrinho a primeira vez? Tem muito tempo? Não, o primeiro Foi carrinho antes que eu. da entrar em vigor Não, não, a não. lei agora em setembro? O primeiro carrinho que eu abri foi agora no dia 1 de outubro. Do método Ué, foi esse. Eu vinha fazendo. O que ah, que acontece, né? Deixa eu contar para vocês um pouquinho do meu histórico. Eu vinha conta. fazendo muita mentoria. Então, eu fazia mentoria em Ah, grupo e mentoria individual para profissionais que queriam aprender LGPD. E aí eu isso lá na fui ao longo. pandemia, presencial ou não, online já? Sempre online, sempre online. Eu Ah, sempre já fiz essas minhas online. mentorias online, né? Tanto em grupo quanto individual. E aí eu comecei a perceber que eu podia atingir muito, muito mais profissionais se eu Aham, criasse um curso que fosse por meio de alguma ferramenta. Foi então que eu comecei a estudar o marketing digital para conseguir bacana. pensar e criar e estruturar um infoproduto, que é um curso que ensina outros profissionais, e aí de forma que isso se torne mais escalável, porque numa mentoria, ou eu continuo com as mentorias, né? É óbvio que tem um valor Aham, diferenciado, mas eu continuo com as lógico. mentorias, mas o método ele atinge mais pessoas. Então eu consigo hoje, com o método LGPD de verdade na Hotmart, atingir, né, uma quantidade maior de pessoas ao mesmo tempo, diferente das mentorias que eu consigo atingir um número reduzido de alunos, né?
Ah, e para você gravar, você vem sem vídeos aí, você então já vem trabalhando isso aí há muito tempo, né? Ah, eu já vim no background, aí na estrutura, eu já vim estruturando o curso, o método, enfim, tudo isso há muito tempo, né? Não foi do dia para a noite, já era um plano antigo. Eu sempre Ah, gostei muito de ensinar, então toda vez que entrava alguém novo no escritório, na equipe, eu era sempre a pessoa que, ah, não, deixa que eu ensino, deixa que eu explico. Eu tenho prazer nisso, aham, eu gosto. Então eu descobri uma vocação além da advocacia, além do advogar, que era ensinar outras pessoas. Então eu vim legal. já estruturando, vim fazendo cursos, vim me profissionalizando para conseguir lançar o meu curso no mercado, né? Eu não lancei assim do dia para a noite, não. Eu vim Do fazendo dia aí para todo um noite. estudo e também teve Aham. esse trabalho de fazer, de gravar os vídeos, de editar os vídeos. Enfim, o meu sócio, que é meu irmão, é, Hum, enfim, fez um trabalho incrível aí de edição de vídeo. Aí a gente contou com o auxílio de uma agência de marketing digital também que ajudou a gente na estratégia. Então, assim, bacana, precisa estruturar, mas eu super recomendo. bacana. E para chegar no curso, no Instagram mesmo já deve ter o link e tal. Isso. Ou... Na minha bio do Instagram, né, no perfil do meu Instagram, tem lá meu Linktree. E aí, dos diversos links que tem lá, tem um link que é para a página do método LGPD de verdade. Aí lá tem todas as informações, mas as inscrições no momento estão fechadas. Fechado. Você fez a primeira turma agora que você falou, em Fiz a outubro. primeira turma agora. Legal. Muito bom. Vamos voltar para o LGPD. Vamos. As empresas, no caso aí, o 46 minutos, o, quando entrou em vigor, várias plataformas ou aplicativos, você ia entrar, aí eles apareciam lá com uma mensagem. Agora você tem que confirmar alguma coisa. Aquilo ali seria para aceitar essa questão dos termos aí de uso de dados? É o aviso de privacidade que a gente chama, aviso, declaração ou política de privacidade, né? A LGPD traz a exigência de que as empresas elas sejam transparentes com os titulares de dados, deem livre acesso às informações e a tudo que é feito com os dados pessoais. Então, como que as empresas fazem isso? É através desse documento, do aviso de privacidade. E aí, essas grandes Aham. empresas, elas têm que na LGPD é uma regulamentação que exige documentação das empresas, né? Então, as empresas Hum, precisam comprovar que elas deram ciência para os titulares de dados com relação aos seus avisos de privacidade, política de privacidade, com relação às suas diretrizes para o tratamento de dados pessoais. Então, muitas das vezes, aquele aviso não é nem um consentimento, não é um pedido de consentimento. É única e exclusivamente um aviso de ciência, para que você saiba ah, que o que está aham. sendo feito, que foi atualizado aqueles termos e que aquela empresa, o que, que ela está fazendo com aqueles dados pessoais, né? O que ela está fazendo com os seus dados pessoais. Então, é por isso que essas grandes empresas fazem. Eu, por exemplo, nos projetos de adequação LGBT dos meus clientes, a partir do momento que a gente chega na fase de implementação do projeto, de elaboração dos instrumentos, uma das primeiras coisas que a gente faz é a elaboração de um aviso de privacidade e o compartilhamento desse aviso de privacidade com os clientes. Então, a gente faz isso também. Óbvio que a gente tem que ver qual é a estrutura do cliente. Então, o cliente, por exemplo, como o Facebook, como essas redes sociais, WhatsApp e assim sucessivamente, eles botam um aviso ali, conseguem registrar o log de atividade que a gente chama, que é um registro Hum, bem tecnológico de que horas aquela pessoa entrou, qual o IP da máquina. Eles registram, arquivam isso, e aí, bom, tá ali. A uhum. Natália, que é detentora do IP tal, no dia tal, na hora tal, acessou o aviso de privacidade. Amanhã ou depois, se eu, Natália, falar, ah, mas eu não sabia que você fazia isso com os meus dados. O Facebook vai poder dizer, não, mas ó, no dia tal, na hora tal, você acessou o aviso de privacidade e você soube, você teve conhecimento sobre o que era feito com seus dados pessoais. Então, essa é a É. intenção por trás desses avisos de privacidade.
Além de dar Entendi. transparência, é também trazer segurança jurídica para as empresas, tá? Então, por exemplo, em clientes menores, como, por exemplo, eu adequo, como eu falei, corretoras de seguros, a gente faz o disparo desses e-mails com a política de privacidade com aviso de recebimento, por exemplo. Então, é uma Ah, forma de aquela empresa conseguir mapear, documentar que ela enviou e quem recebeu, quem abriu, enfim, coisas nesse sentido. Então, a gente precisa criar mecanismos também para conseguir comprovar que a empresa está de acordo, está fazendo tudo certinho com relação à LGPD. legal. Que tipo de penalidades cabíveis a empresa que descumprir a LGPD? Eu acho que você já até falou, mas se você puder repetir aí, resumindo, que depois Vamos. eu tenho uma. Essa é do Bertozzi aí, ou da Bertozzi. É, é, A gente, aí eu te faço a outra pergunta. tá. A gente tem as penalidades administrativas, então são as penalidades que serão aplicáveis pela autoridade nacional. Então, foi constituído um órgão que vai fazer a fiscalização do cumprimento dessa legislação. E essas penalidades são penalidades administrativas. Como que funciona? Qual A órgão que foi criado? Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ah, já foi criado e tudo, né? Isso, já. Então, essa autoridade nacional ela vai fazer a fiscalização. Teve um descumprimento da Ah, LGPD, essa autoridade nacional ela vai fazer a apuração, então ela vai fazer investigação, vai conseguir, vai realmente fazer uma auditoria ali para verificar se houve ou não, e aí ela pode aplicar penalidades administrativas. Nas penalidades ah, administrativas, o que que a gente tem? Tem advertência. Então, a advertência é, ó, tá errado, tem 10 dias para arrumar, arruma e me comprova que arrumou. Tem multa legal. simples, que é de 2% do último faturamento, limitada a 50 milhões de reais. Tem multa Nossa. diária por descumprimento. Tem Ah. bloqueio de dados, bloqueio Isso do a banco de própria dados autoridade faz sem precisar de justiça? no âmbito A própria? administrativo. No âmbito Nossa. administrativo. É É como óbvio se que ela fosse vai uma precisar. agência, né? Igual uma agência de Banco Central, Anatel, um banco Anatel, central, exatamente. Isso, uma agência agência de. regulamentadora. Entendi. Ela vai, óbvio que ela vai precisar fazer um processo administrativo. Então, ela precisa cumprir um processo, assim como acontece no processo judicial, essa autoridade nacional vai precisar cumprir todas as etapas desse processo. Dar o direito à empresa a se Entendi. manifestar, juntar provas, provar que não foi bem assim que aconteceu e assim sucessivamente. Aham. E Ah, também legal. tem a aplicação de penalidades aí, de indenizações no âmbito judicial, tá? Então, os Ah, titulares de sim. dados que se sentirem lesados vão poder entrar com ações judiciais individual ou coletivas para cobrar os seus Ah, direitos, né? E cobrar aí já indenizações aí seria das judicial. empresas. Legal. Agora a minha pergunta é, os pequenos, assim, a pessoa tem uma coisa, uma agência de viagem, ou os pequenos empreendedores, o que que eles têm que tomar cuidado com essa lei? Eu É, falo os pequenos empreendedores, o cara que tem, às vezes, só tem uma portinha ou mais escolhe dados, o que que seria exigido aí? assim, a LGPD, sempre falo isso, né? A gente não dá para a gente implementar o mesmo programa de adequação do Facebook na padaria da esquina, tá? Então, Isso, gente. a LGPD, inclusive, traz essa questão da proporcionalidade dos programas de adequação. É óbvio que uma empresa pequena, um empresário de pequeno porte, um profissional autônomo liberal, ele vai precisar adequar o seu negócio de acordo com a sua estrutura. Então, o que que a gente espera, por exemplo? Aqui, muito importante. Conscientização dos colaboradores. Então, se ele tem funcionários, conscientizar os funcionários do que é dado pessoal, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, os cuidados, identificar e mapear tudo que é feito com os dados pessoais dentro daquela empresa, dentro daquela estrutura. Então, se eu uso o WhatsApp, como que eu uso esse WhatsApp? De que forma que eu coleto dados dos meus clientes? Eu faço o meu delivery da minha pizzaria pelo WhatsApp, mas quem fica com esse Hum, celular? Aonde ele fica guardado? Tá vendo? São coisas hum, pequenas. A gente não precisa pensar no hum, grande, a gente pensa no pequenininho. Eu tenho um computador onde eu isso. tenho todo o arquivo dos meus clientes, onde eu tenho planilhado ali Isso. numa planilha de Excel o nome, o telefone, o endereço dos meus pacientes. Então, eu sou uma esteticista Isso. e eu tenho esse documento. Eu vou precisar me preocupar com isso.
Então, eu vou precisar ter um antivírus no meu computador, uma senha Ah, forte. Eu vou precisar me ah, preocupar com coisas pequenas, mas que façam sentido para minha modalidade de negócio. porque esses dados podem ser usados erroneamente, aí quem vai pagar é o dono da empresa, né? Exatamente, é o empresário. Então, é por isso que é importante. Eu sempre falo que a conscientização vem antes de qualquer Seu outra som medida. mudou um pouquinho. Mudou? Ah, Melhorou? o, o som mudou, parece que aumentou, que tá dando um ecozinho. Mas então é essa necessidade de tomar cuidado, né? É isso. É Igual você pensar. falou, Pode falar, desculpa. o camarada às vezes vai numa empresa, numa clínica, no lugar, ou uma mulher, e depois um colaborador usa aquele telefone indevidamente, liga para a pessoa para um assunto particular, às vezes. Seria por É, aí? é exatamente isso, é exatamente isso. Então, os empresários, né, eles vão precisar, realmente, eu sempre Deu uma falo isso. bloqueada. Ah, O programa de adequação, né, ele tem que começar primeiro pela conscientização dos funcionários. Então, ah, os sócios, os donos da empresa, eles precisam saber e entender o que é proteção de dados de privacidade ah, consequentemente, fazer o aculturamento dos para seus melhorar. funcionários, sabe? Mostrar para eles que é o pequeno, que são as coisinhas pequenas, e trazer responsabilidade. Então, revisão de Entendi. contrato de trabalho com esses colaboradores para colocar cláusula de responsabilidade por vazamento de dados pessoais. Ah, Porque isso amanhã é ou depois importante. vazou dados pessoais, você cobra. A Justiça do Trabalho não veda essa cobrança, você demite por justa causa e faz a cobrança dos danos que você teve em Hum, cima desse colaborador. Então, assim, mostre, além bacana. de fazer o aculturamento, de mostrar a importância, mostre também que se fizer, vai ser responsabilizado. Vai ser responsabilizado. Então entra até a justiça, as relações de trabalho aí, né? As relações Para de trabalho, com certeza. Eu sempre passo pelos adequar a contratos de LGPD. trabalho. Eu sempre passo pelos contratos de trabalho nos programas de conformidade. Então, eu sempre faço a revisão e eu coloco cláusulas de responsabilidade dos colaboradores com relação aos dados pessoais que eles têm acesso no exercício das suas funções. Com certeza. É o caso aí, né, de bancos, caso igual você citou, o próprio O INSS, se INSS vazam dados, né? E outras empresas em geral, né? As sempre tem, grandes, né? né? Um Facebook. 40%, quase 50% dos vazamentos de dados acontecem de dentro para fora. Então, são de De funcionários da dentro para empresa que vazam dados pessoais. Então, é sempre necessário cuidar do ambiente interno dos funcionários, da conscientização e da responsabilização para evitar esse tipo de incidente fora. de segurança e, eventualmente, uma penalidade para a empresa, né? Legal. Você falou, eu tenho um amigo corretor, você citou corretora, e é pequeno. Você falou aí que a pessoa solicita uma ciência através do e-mail que você falou? Isso esses meus clientes, eu tenho bastante corretores de seguro, né? Então, o que que a gente É. faz? A gente elabora um aviso de privacidade, né? Sobre quais são os cuidados, o que que aquela empresa faz, aquela corretora faz com os dados pessoais, com quem que ela eventualmente Uhum. compartilha para operacionalizar o negócio. E aí manda Isso. esse aviso de privacidade para os clientes, para os segurados, para que eles fiquem cientes das questões de privacidade daquela corretora. O canal de atendimento para exercício dos direitos dos titulares também está nesse aviso de privacidade, na política de privacidade. Então, cria-se um canal exclusivo para que os clientes entrem em contato com aquela corretora de seguros para exercer os seus direitos, né? Só direitos de titulares de dados daria mais uma hora de aula aqui, sem dúvida nenhuma. Só para a gente falar tudo que o Você, titular de dados vai ter direito a partir de agora. a partir de agora, o titular de dados. Aí você manda e ele responde falando, ó, fiquei ciente da política, né? Na verdade, eu coloco um avisinho de privacidade, né? Um aviso de leitura. Ou então a gente, em alguns clientes que topam fazer, a gente tem um serviço de assinatura digital, né? Enfim. Ah.
E aí manda e ele recebe por um token, faz a assinatura, e aí isso ficou comprovado que aquele cliente assinou aquele documento, teve ciência sobre a questão da Legal. privacidade ali, das regras de privacidade da empresa. Jóia. Beleza, eu tô contando aqui que o Instagram não vai derrubar a gente. Já são Não cinquenta e vai, não nove vai. minutos. É, é uma hora antes cair. Então, eu queria te agradecer demais. Vamos para o final, finalmente aí. Te agradecer demais pela aula, desejar sucesso e fica aí suas considerações finais aí. Ah, eu que O que você quiser agradeço, falar agradeço, pra gente. agradeço demais o convite, muito obrigada. Eu Uhum. realmente acho que a gente precisa. A LGPD, para mim, ela é como um novo Código de Defesa do Consumidor. Então, ela, além de trazer direitos para nós, como titulares de dados, ela traz muita segurança para nós em todas as nossas relações. Ela também vai trazer necessidades de revisão de processos internos para empresários, né? Então, as relações Uhum. empresariais precisarão ser revistas, precisarão ser criados novos processos internos ou revistos processos que já eram pré-existentes para estar em conformidade. A LGPD Bem, não é tudo conformidade. ou nada, a gente precisa olhar o caso a caso, ter cuidado com a empresa que a gente está procurando para poder fazer a implementação de projeto a LGPD, porque tem muita gente no mercado oferecendo, mas precisa realmente pensar aí com cuidado, com cautela, se faz sentido para o seu negócio fazer uma transformação tão grande nele para estar adequado à legislação. Então, pense no seu modelo de negócio, na sua estrutura, pense sempre em buscar conhecimento para você, como empresário, e trazer isso para os seus funcionários, colaboradores e depois para os seus clientes. Então, vai fazendo de forma gradual, parcelada, que você chega lá na adequação à LGPD. Legal. Bom comparativo que você fez com o Código Consumidor, que até hoje a gente não sabe tudo, mas sabe que aumentou muito, né, os seus direitos, o jeito de reclamar e tudo mais. Então vai Exatamente, ser exatamente. aos poucos mesmo essa adequação, né? Vai ser Ô, gradual. Natália, nossa, gradual. Demais, viu? Muito boa a sua aula. Vai ficar aqui então no Instagram, no Facebook, na página do BHY e lá no YouTube. Eu te mando os links depois. Te agradeço demais, desejo sucesso, que esse método aí, ó, venda para o Brasil inteiro, todo mundo compre e o carrinho seja sempre lotado aí. Muita gente comprando esse método que é muito bom. Muito, você explica muito bem, deve ser muito bom o curso. Todo mundo Legal. Muito vai obrigada, viu? necessitar. Boa noite, sucesso. Do pequeno ao grande. É Fica com isso. Deus, saúde, paz, felicidade, brigadão. Beijo. Obrigada, beijo, boa noite, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Maravilha de aula LGPD com a Natália Coelho. Ela tem um curso aí no Instagram dela. Você chega no link que tá fechado agora, mas ela abre outras turmas depois. Muito fera. Vocês viram que ela conhece muito de explicação, de aula, do método, né? De dar aula didaticamente. Então, quem quiser conhecer mais, Brasil inteiro, é a pessoa certa. LGPD. nataliacoelho.adv. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado pela participação. Maravilha. Segunda é feriado, terça e quarta que vem nós temos duas lives top. Então, mais pra frente a gente divulga. Segue a gente aí no BHY. Tamo junto. Boa noite. Beijo. Vão assistir o Galo ganhar hoje. Tchau. Hashtag fui. Beijo. Tchau.